Ô, Jason, uma pergunta, até depois eu ia pedir a ajuda da Débora aqui para dar uma olhada nos DIs, mas a gente estava até precificando um pouco, o mercado começa a precificar um início de corte agora, já, eu digo agora não em maio, mas reunião de junho. E a pergunta é, tendo em vista essa sua avaliação, você acha que é cedo ainda para precificar? O mercado está exagerando, comprou muito otimismo com esse PCA, depois a gente volta aqui com a Débora, mas Jason, o que o mercado olhou de tão otimista assim, ou tem outros fatores, né, como até a Paula estava falando, será que realmente é um fator também externo, o câmbio, né, o dólar também ajudando nessas expectativas? É, há um, há um exagero natural, muitas vezes acontece isso, a gente sabe. Porque, como eu falei, o número foi abaixo, foi ok, mas ele não foi assim, na abertura dele, não foi nada muito fora do que estava esperando a média do mercado. É natural, o mercado muitas vezes age dessa maneira, tá? Às vezes ele está numa propensão a um fechamento de curva, coisa parecida, ele vai. A gente vê que os curtinhos aí estão mais resistentes a esse movimento, está vendo mais ali para 25, alguma coisa ali, um movimento um pouco mais pronunciado nos juros a partir do 25. Mas, em partes, isso daí é um pouco resultado dessa apreensão, porque, aparentemente, há um apetite pelo prêmio de maior risco no Brasil. Não estou falando do estrangeiro, estou falando do próprio local. E está se esperando, lá fora tem pelos seus próprios mercados, daí tanta expectativa em relação ao Fed parar de subir juros, porque o mercado quer voltar àquela liquidez monstruosa que teve no passado, coisa que vai ser muito difícil acontecer. Mas, de qualquer maneira, sim, existe uma pequena dose de exagero. Se cortar em junho, é mais ou menos o que estava se esperando desde quase sempre. O junho foi adiado pela ausência do arcabouço. É isso que o governo precisa entender. Todas as expectativas de mercado andaram praticamente um trimestre por causa, efetivamente, do governo, por causa da narrativa e do discurso, que são duas coisas diferentes. Ou seja, uma narrativa belicosa, buscando o enfrentamento contra as autoridades, contra o Banco Central, contra a meta de inflação. Depois veio um discurso no sentido de tentar se buscar a aprovação de alguma coisa, tipo assim, eu não quero fazer minha parte, mas eu quero que você faça a sua. Tanto que isso ficou estranho, quando o Banco Central, o Ministério da Fazenda reonerou os combustíveis, foi apontando o dedo para o Banco Central, dizendo, eu já fiz a minha parte, tá? Cadê vocês? Não tinha feito a sua parte, ainda precisa do arcabouço. Então dá essa impressão que o governo passa, eu não queria estar tendo que fazer isso, mas com esse Banco Central maldito eu sou obrigado a fazer, entendeu? Então é mais ou menos a sensação que a gente tem nesse sentido. Mas se voltar, vai ser mais por causa do arcabouço do que por causa do IPCA. Uhum. Queria entrar agora aqui e tentar entender um pouco mais também da sua visão, Jason. A gente teve o IPCA aí, né, trazendo esse arrefecimento, vamos dizer assim, mais especificamente no núcleo, na parte de serviços, né, e um pouquinho, ligeiramente abaixo até do que já se planejava, mas acho que o que chamou muita atenção, que a gente tem debatido bastante, é esta questão da inflação ali mais de serviço. A China também divulgou dados, né? Eu queria linkar um pouco com esse assunto, porque a inflação lá também está mais baixa, inclusive até deflação no produtor, ali na parte da inflação ao produtor houve uma queda, uma deflação, uma economia desacelerada, governo ali pode tentar até estimular, inclusive, a economia. Qual a sua visão, se isso de alguma forma pode nos ajudar, já que o governo aqui, né, lá podendo estimular esse crescimento, um grande parceiro comercial, só para a gente tentar entender o quanto este cenário econômico chinês pode de alguma forma trazendo impactos positivos para a gente? A China ela tem um papel preponderante no crescimento do Brasil no próximo ano, porque se a gente for imaginar que os Estados Unidos estão num ciclo de aperto ainda, ou seja, os efeitos do aperto ainda vão acontecer na economia, está se esperando que isso aconteça no CPI, não aconteceu no Peru como se esperava, apesar do ADP ter vindo mais fraco, ou seja, ainda há expectativa de que o crescimento em algumas economias desenvolvidas vai ser mais fraco, mais tênue do que efetivamente de economias emergentes. Daí o importante papel da China para o crescimento do Brasil nesse cenário. E nesse contexto, com o Brasil tentando crescer, apesar de todos os problemas, se a China conseguir fazer um ciclo de estímulos, ela é o driver do crescimento brasileiro. Ou seja, a gente pode crescer mais próximo das projeções, de próximas de 1%, se a China ajudar. Se a China não ajudar, a gente vai crescer menos. Eis o grande ponto. Eis a questão. Nós necessitamos da China nesse cenário.
Então, a China, com uma inflação mais baixa, ela pode abrir um precedente para maiores estímulos, mas, ao mesmo tempo, uma inflação mais baixa significa que a atividade econômica lá não está engatando. E esse é outro problema. Então, serviços lá têm pego bem, por enquanto. A gente observou semana passada os PMIs de serviços lá superaram as expectativas, tudo, mas os PMIs industriais, no geral, estão ruins. E os PMIs industriais, eles preconizam mais uma recessão do que serviços. Serviços são aqueles que respondem mais dificilmente à política monetária, por exemplo, e aos estímulos, porque quando o restante da economia começa a andar, é que os serviços acabam andando junto.